política. Você sabe como funciona a política na sua vida, no seu cotidiano? O Alesp Conecta de hoje te conta com a ajuda do André César, que é cientista político. Fique agora com a íntegra da entrevista. Bem-vindo, né, aqui ao Alesp Conecta. Muito obrigado. Obrigada por ter vindo. Quem ouve a gente fala, não, mas essa menina é doida, né? Tá, vai falar de política. Mas às vezes as pessoas não sabem que entre 3 pessoas dentro do estúdio a gente está fazendo política também. Sempre. Política move o mundo. Sem política não há o nosso dia a dia, não existe. Então é uma coisa, é algo fundamental e muitas vezes para o cidadão comum, uma coisa chata. Puta, política. Vou ter que ouvir a pessoa falar de termos, falar de política, assim. Não, o legislatez, o politiquês, não. O legislatez é ótimo. Mas é o que nós temos, é o que temos para hoje e amanhã depois. Sem política, sem o debate em torno da política, assim, essa constante, a sociedade perece. Então é fundamental. E já te contei um pouquinho nos bastidores, mas para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, vendo a gente pela primeira vez, o Alesp Conecta surgiu justamente para isso, para que as pessoas escutem sobre política e temas relacionados ao legislativo, ao governo, de forma geral, de um outro modo, de um modo mais leve, de um modo de bate-papo. Porque às vezes é cansativo, né? Você falou enfim, os termos técnicos, às vezes, nem todo mundo quer escutar, né? E a gente sentiu essa falta de ter um público, uma camada mais jovem, falando e discutindo sobre política. E aí eu já te pergunto, por que hoje em dia é tão difícil o jovem gostar de política? E, na verdade, eu inverto a sua questão. Eu acho que o jovem consegue hoje, dadas as realidades, redes sociais e tudo mais, consegue trabalhar um pouco melhor, mesmo sem a formação básica, sem aquela formação e informação básicas. Os jovens conseguem, sim, ter um certo acesso, e eu uso muito as redes sociais como um exemplo. Isso começa da redemocratização. A partir de 85, com o fim do regime militar, você abriu o leque, ampliou e mostrou, ó, política é isso, e isso tem a ver com você, com o seu dia a dia, comigo, contigo. Mas aí, a partir disso, conseguir formular e conseguir achar respostas e soluções para as questões do dia a dia é outra questão. E aí a gente não pode comparar uma geração com uma outra geração. Sem dúvida. Né? Porque hoje em dia, eu às vezes conversando com amigos, ou conversando com os pais, avós e afins, né? Cada um tem uma visão de política. Cada um dentro do seu momento histórico, dentro da sua construção histórica e de vida, pensa política de um modo. Hoje em dia, como anda a política no país? Como que esse jovem, como que essa nova geração está começando a ver política no Brasil? Olha, hoje a política e o jovem que vive, que está chegando no mercado de trabalho, que está tendo acesso a todo tipo de informação, ele hoje está vendo uma sociedade polarizada. Bolsonaro versus PT, basicamente é isso, e esse meio que está tentando se encontrar. Então, para quem não tem informação política, ou não se interessa, ou acha chato, boring, isso acaba sendo, é tudo igual. Tanto um lado quanto o outro são iguais. Só que não é assim. Você tem que realmente pesquisar, estudar, e esse é um trabalho a ser feito pela sociedade como um todo, pela mídia. Se as redes sociais fossem um pouco mais, digamos, mais responsáveis, nesse sentido, a coisa seria mais interessante e daria mais frutos para a sociedade como um todo, e passando pelos jovens, que os jovens são o futuro, na verdade. A gente trabalha aqui hoje para eles. É um clichê, mas é o real, né? Não tem jeito, é um clichê, mas o caminho é esse. Então, tem que trabalhar para eles. Eles são o futuro, queira ou não. É bom, não é? Não sei. Mas esse é o negócio. Falta uma educação política?
no Brasil? Eu acho que melhorou bastante. Na minha avaliação, melhorou bastante. Nós temos mais informação. Mesmo assim, muita dessa informação, desse debate é enviesado para A ou para B, ou para Z. Você não diz sobre o tema num todo. Você diz... questão ideológica mesmo. Ideológico. Você tem problemas... Tem como ser diferente? É difícil, porque você acaba... política é paixão. E acaba levando... Eu gosto de A, detesto B, eu quero matar Z. Né? Então é difícil isso. Mas há maneiras de você mediar toda essa educação, essa discussão, esse debate. Não é fácil, é um processo que não se dá da noite para o dia. Você tem que trabalhar isso ao longo do tempo, ao longo dos anos. É um processo geracional no limite. Sim. E a partir daí, você pode ter resultados mais interessantes. Hoje, qual o momento político que o Brasil vive? O Brasil é um país polarizado, onde questões que a gente não imaginava que fossem surgir, apareceram, essa polarização, essa certa, digamos, é um termo pesado, mas uma certa fascistização da sociedade, a direita saiu do armário, está se mostrando aí, se coloca, é complicado, mas... Então vamos lá, os dois lados. A direita com a coisa fascista, ou neofascista, ou o que seja, e do lado esquerdo, a esquerda não consegue responder, porque não tem também um discurso, não tem um programa hoje. Então isso limita o debate, limita as questões que a gente está pensando. Você quer resolver o Brasil? Você quer acabar reduzir o desemprego? Você tem um projeto para a gente melhorar esse país como um todo, não só em termos de empregos e tudo mais, mas como um todo. Um conceito mais amplo, nesse debate a coisa não anda. E o jovem, vendo isso, fala, para que isso? E o jovem falando para que isso, mas ao mesmo tempo a gente tem aqui no Palácio 9 de Julho, na Assembleia Legislativa de São Paulo, que muita gente não sabe que aqui chama Palácio 9 de Julho. Né? Novos deputados. Sim. Né? Deputados que estão ali na faixa dos 28, 29, 30, 31, 32 anos, que são jovens, que querem fazer a diferença naquele momento. E eu imagino que essa questão de representatividade é muito importante. A gente tem aqui também deputadas trans, que a gente falava em outro programa aqui sobre isso, né? A gente tem... uma bancada que representa uma ideologia, outra ideologia, cada um dentro da sua realidade. Então, é importante que se tenha essa diversidade de pessoas num parlamento ou em qualquer outra instância de governo. Sem dúvida, é fundamental. E retrata o país, na verdade. Sempre falo sobre Brasília e replico para cá o microcosmo da sociedade. Você tem todo tipo de gente, de pessoas, de grupos, de interesses. Então, você tem trans, você tem jovens, você tem velhos ou mais idosos. Você tem... Quem representa está aqui. Tem que ter isso. E isso, em tese, melhora o debate. Isso alimenta o debate. Agora, como a partir daí você vai fazer a coisa avançar é outra questão. É um problema aí também do dia a dia, do convívio, no caso dos parlamentares aqui, tanto quanto em Brasília, como você vai fazer a coisa avançar. André, pelo que eu entendi, você trabalha justamente nesses bastidores com com os políticos, vamos dizer assim, não vamos colocar se é com X, Y, Z, né? Você trabalha no bastidor. Ainda é difícil para o próprio político entender qual é o papel dele na sociedade? É interessante isso, é boa pergunta, porque nessa legislatura que tomou posse ano passado, 2019, houve uma grande renovação na Câmara, como houve aqui, um pessoal novo chegando, não só novo de idade, mas também que nunca teve um cargo, nunca teve uma presença. Então, esse dia a dia fica mais difícil. Estão, até hoje, no caso de Brasília, estão tentando entender como proceder. Como alguns passam sinal vermelho, atravessam, sem citar nomes, mas a gente sabe, atravessam sinal vermelho. Mas, em linhas gerais, é uma mudança salutar. Que eu sempre digo o seguinte, renovação não é sinônimo de coisa boa.
Não é automático. Renovou, é ótimo. Não, peraí. Você tem que ter um período ali de transição e adaptação. E maturação. Só que você também... É importante... Se você mantiver aquelas figuras, aquelas coisas, aqueles deuses, pum, também não adianta. Não avança nada. Então, ficamos aqui parados. Que legal, mais do mesmo. Então, você tem que ter o meio termo. E essa mudança particular, que eu vi na política como um todo, tanto em Brasília quanto aqui, na Alesp, quanto outras assembleias, tudo, e que é provável que se repita nas eleições municipais no segundo semestre, também nas câmaras municipais, pode ser salutar, desde que você saiba trabalhar. Agora, desde que você saiba trabalhar os vários aspectos, né? Ah, sim. Que você diz. Eu tô tentando ser didática no sentido de quem está escutando a gente, quando te ouve falar, precisa saber como trabalhar. Todos os aspectos. O político, quem quer ser político, quem está consumindo política, quem quer começar a falar sobre política. Então, eu imagino que seja um novo modo de se encarar a palavra política ou se encarar a política no Brasil? Não só no Brasil. Se você olhar hoje o Brexit, por exemplo, eu sou contra particularmente o Brexit, mas foi uma manifestação da sociedade britânica, inglesa, que decidiu aquilo e mostra que, não gostamos disso, não queremos isso. Então, vamos nessa. No caso nosso, brasileiro, Tapuia é ótimo. Traduzindo? Tapuia é uma coisa tupiniquim, nossa. Mas é importante. E essa formação, esse crescimento do debate político, incremento, mais que crescimento é o incremento. Olha, política é isso. Temos que falar disso. Temos que falar sobre fulano. Temos que falar dessa questão. Então, isso vai alimentando. E aí, voltando no começo da conversa, redes sociais, internet, tudo isso acaba... A transparência, queira ou não, é transparência. Colocando também lá no olho do furacão também, né? Vocês, no caso, TV Câmara, TV Senado, TV Alesp, Rádio Alesp, isso é fantástico, isso é uma coisa fundamental. TV Justiça, o Supremo não era nada outro dia. O Supremo não era nada, de repente se tornou, são 11 figuras, Rede Globo. Sim. 11 globais. Então isso é importante, para o bem e para o mal. Você... desvirtua o debate, tudo bem. Se eu conheço o cara, eu vou lá reclamar, meu amigo, não é assim, tá. Então isso é importante. E aí a gente tem que qualificar também esse debate. Aí da parte da gente, é nós aqui, do outro lado do balcão, né? Olha, é nós, como diz o outro, do outro lado do balcão, tentando acertar, funciona assim, a coisa funciona assim, as regras são essas, e dentro dessas regras temos que trabalhar e ajudar o país como um todo. Conversando aqui com o André César, cientista político, para quem achou que a apresentadora era maluca de falar sobre... Vamos falar sobre política, viu? Aí, quase 15 minutos tentando dizer e contar para você o que hoje se entende por política, o que é política. Mas no segundo bloco, aí sim a gente vai entrar em alguns assuntos específicos, então a gente já volta. O André César nos deu um panorama de como a política pode influenciar na nossa vida e como anda o momento político do Brasil. Nesse segundo bloco do Alesp Conecta, vamos falar sobre o governo Bolsonaro e as eleições municipais de 2020. Nós estamos governo Bolsonaro, né? Você já falou aos prós e contras, quem defende, quem não defende, quem tem uma visão, quem tem outra. O que a gente pode falar para quem não tem essa proximidade com política sobre o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro é muito interessante na nossa avaliação, porque ele não tem adversário hoje. O governo Bolsonaro está jogando sozinho. É um jogo que ele entrou em campo que não tem adversário. Olha do outro lado do campo, não tem ninguém. A esquerda, a oposição, você pensa no PT, você pensa no Centrão, buscam caminhos, buscam discurso, buscam agenda, então fica fácil. E as crises que são recorrentes, nós temos duas crises hoje, a crise do governo, da questão do
Onyx Lorenzoni, e a questão do Abraham Weintraub, do Enem, a Casa Civil e Educação, são geradas em casa. Eles próprios criam. Quer dizer, não é alimentado de fora, não é a esquerda, não é o PT ou quem seja. É de dentro. Então fica muito fácil para o governo trabalhar assim. Por mais que você fale, a popularidade dele está abaixo de níveis comparáveis, quando se compara com Fernando Henrique, Lula, Dilma, até Temer, ou atrás de Itamar e Collor, ou Sarney mesmo, mas ele consegue tocar o jogo a maneira que ele quer. E ao que tudo indica, nesses indicadores que nós temos, os elementos que nós temos hoje, início de 2020, a coisa não vai mudar. A toada vai ser a mesma. Tem uma agenda aí importante para o país, PEC dos fundos, PEC emergencial, a questão da reforma administrativa, são matérias importantes para o país, que já estão no Senado. A administrativa vai ser apresentada ainda, mas mostra que o governo está se mexendo muito pela equipe econômica. Ele tem outro lastro importante, goste ou não, mas é o Sérgio Moro. O ministro Moro é uma figura fundamental, e aí há outros atritos, que é dormir com o inimigo, né? Se dorme com o inimigo. Quem que é o cara? O cara... mas isso mostra uma certa força que alimenta, enquanto Lula, com todo respeito, e eu simpatizo muito com o petismo, com o lulismo, mas ele acabou se distanciando do debate real das necessidades reais do país. Então, esse fosso que se abre... Fica um hiato aí que você... Um hiato que você, pô... Cadê o inimigo? Isso? Como reconstruir? Cadê os inimigos? Eu quero adversário, eu quero jogar com alguém. Eu não quero ficar sozinho, olhando para o campo vazio. E adversário no bom sentido da palavra. Não, no bom sentido, que é fundamental para a democracia. Precisa ter os dois lados. Você tem que ter. Democracia implica isso. Você tem o lado, o governo e a oposição. Você tem situação e o outro lado. Então, nesse sentido, está muito fácil. Por mais erros que cometem muitos... Bolsonaro e sua trupe, seu grupo estão jogando sozinhos. Então fica fácil. Mas essa questão deles, de hoje, o governo ser um governo que não tem adversários, entre aspas, é de um momento que as pessoas não acreditavam mais em outro modelo, ou é porque precisa isso mesmo, ter esse embate no bom sentido? Tem que haver embate é fundamental, mas também o PT, que eu sempre penso, a gente sempre pensa em oposição, você olha o petismo, no caso hoje. O antipetismo é uma coisa muito forte na sociedade como um todo. Então, quem é contra o PT, perfeito, estamos juntos. Nesse sentido, o PT não consegue romper alguns pontos. A própria prisão do Lula, depois a soltura do Lula, mais de um ano depois, mostra que a sociedade não consegue trabalhar. Não, peraí, porque ele foi preso ou porque ele foi solto? Peraí, vamos discutir isso. Não é simples assim, a questão é muito mais complexa, tem mais nuances, tem mais elementos. Mas não conseguiu-se isso e o PT também não consegue resolver. Aí ampliando, saindo do PT para a esquerda como um todo. Como um todo, a esquerda também falta um discurso, falta unidade. Você tem Ciro Gomes, o PDT, você tem o PSB, que está todo mundo rachado, eles estão rachados. Então, sem unidade, quem ganha é o lado do governo. O Bolsonaro está adorando isso. Enquanto isso, o Centrão, Rodrigo Maia à frente, com o PSDB, DEM, aqueles PTB, vários partidos que estão representados aqui na Lesp, inclusive, não conseguem também dar respostas. Então, está surfando na onda boa. E essa realidade que se apresenta para a gente, Brasil, pode vir para a realidade municipal, porque a gente está em 2020, ano de eleição municipal. Vamos eleger aqui prefeitos, vereadores. Como isso
vem do governo federal, digo, a nível federal, para cá, para os municípios? Você acha que vai refletir muito, não muito, mais ou menos, depende da realidade de cada cidade? Não, é interessante, boa pergunta, porque é o seguinte, historicamente, teoricamente, que seja, as questões, eleição municipal, são questões locais, É a tua rua que tem buraco, é a energia que não chega, a luz que não acende. Só que, nas grandes cidades, eu chamo a Joias da Coroa, São Paulo, Rio, BH, Salvador, Porto Alegre, aí sim, você tem as questões municipais, os problemas ali, mas você traz o debate nacional para ali. Por quê? A eleição municipal é antessala da eleição federal. Sim. E se você ganha São Paulo, ganha Rio, ganha BH, ganha Salvador, lugares ganha Porto Alegre... estratégicos que sempre se falaram, você se posiciona, né? é estratégico. Você se coloca ali, beleza. A partir de agora, é nós estamos aqui. É nós, é ótimo. Né? Então, na verdade, são... para quem está escutando a gente, existem duas realidades. O dos municípios normais... e as grandes e as joias da coroa. As joias da coroa. E as grandes capitais. E São Paulo, na verdade, é o principal. Tanto que São Paulo, todo mundo está de olho aqui. No que vai acontecer. Não se sabe, por exemplo, quem o PT vai lançar, vai de Suplicy, vai de Marta, com o Lula se idealizou com Marta, vai de Haddad, ou outro nome que surja. O PSL, que está rachado, dividindo, agora vem a aliança, o novo partido do Bolsonaro. O Bruno Covas, a questão da saúde dele, inclusive. De como vai ficar. Então, você tem N elementos aí que agigantam, vamos dizer assim, agiganta a disputa, vai para cima. É muito importante. Quem ganha essa é uma grande batalha. Quem ganha esse negócio... Muita gente. A gente pode dizer que o país está de olho em São Paulo. Está muito de olho e você sai na frente. Fórmula 1, Lewis Hamilton largando na frente ali com os outros caras. Vamos lá atrás. Quem sair na frente tem uma grande chance. Quem sair na frente. E aí, o que o André falou pra gente no primeiro bloco é muito importante. A gente faz política onde a gente está. A gente vive no meio da política. Sim. Então, entender... Quem mora, vamos falar aqui de quem está na realidade de São Paulo e de estado e de cidade, a gente precisa ficar atento a essas questões. Como vai ser essa eleição em São Paulo, né? Porque a eleição de São Paulo pode influenciar muita coisa da capital, né? Sim. Né? Você está dizendo isso, contando isso pra gente. Então, viu de novo, a apresentadora não era doida de virar e falar assim, vamos falar sobre política. Política é bom. Vai impactar efetivamente na sua vida lá na frente. Quando você fala do agigantar, né? E colocar para cima essa disputa, a gente tem uma melhora na qualidade do debate. Sim, em tese. Sempre em tese. Porque tem paixões que nos movem. Por isso que as pessoas falam, eu ouvia sempre e eu vou falar, que política, religião e futebol a gente não pode discutir tão... bravamente, assim, né? Futebol pode. Política e religião Futebol não. Né? E política pode também. Mas essa questão, né, você falou, né? Não necessariamente. Na teoria, sim. Melhora a qualidade do debate. Porque aquela coisa, voltando lá atrás, você tem muita informação hoje, muita coisa circulando na internet, redes sociais e tudo, e muita coisa que desvirtua o real debate, os reais interesses, o que está pegando, o que acontece e o que não acontece. Então, nesse sentido, é importante, é difícil, é quase utópico, que você garanta para o cidadão comum, que não gosta de política, mas vive o dia a dia, precisa disso, que ele entenda, tem acesso, esse é o fato, esse é o ponto, isso é importante para você. E aí é a função das grandes conglomerados de comunicação, da comunicação, informar e levar a informação para as pessoas. Sim, e sempre uma informação de qualidade. E sempre há interesse de jogo. Não tem jeito, né? Então a gente viu que aqui a gente começou a falar de política como um todo, falamos da questão federal, questão municipal, não tem jeito, né? A gente vive esse dia a dia, a gente precisa ficar muito... Nós, pessoas normais, vamos dizer assim, temos que ser críticos no bom sentido de entender quem está se apresentando para a gente. Sim. E tem uma coisa também, hoje,
algum tempo para cá, você demoniza os grandes grupos, os grandes conglomerados de mídia, sem citar nomes aqui, seja da imprensa impressa ou seja televisiva, tudo. Só que eles passam informação e eles têm, em tese também, responsabilidades. Tem interesses? Tem. Mas tem responsabilidades. Eles não podem botar no ar ou escrever, fulano, pá, beltrano. Então, ainda é a melhor... E a rádio é a melhor maneira de se informar, ainda. Rede social, fake news, que é uma coisa... WhatsApp, o que a gente recebe de informação, eu falo pra minha mãe muito. Mãe, isso daqui não existe. Não, ela mostrou um negócio pra mim, não. Esquece. Então, é um problema. A gente também tem que ser filtro. Um filtro, exatamente. Mas é aquela coisa. Eu, particularmente, tenho informação porque minha carreira. Sim, lógico. Vocês estão aqui, vocês sabem também. Mas no cotidiano, no dia a dia... Não necessariamente as pessoas estão preocupadas com isso. Preocupado com o salário, com o emprego, manter o emprego, com o ônibus... Do que parar e pensar nesses aspectos. Então é muito delicado, é muito complexo, muito difícil isso. E por isso que o Alesp Conecta trouxe à tona esse tema, política, né? A nua e crua no sentido, né, de dizer sobre política, para isso, porque também a nossa prestação de serviço é o que a gente tem que fazer por aqui. O André não vai escapar da nossa quadra. Eu acho que tem que... Agora a gente deixa um pouco esse tema sisudo de lado, que terror, as pessoas e pânico, não querem... medo. Que aí eles já entramos no clima, vai. Nem vou falar mais nada. Ai, eu adoro quando as pessoas têm essa reação. É isso, Roberto, é isso, essa reação. Ele ficou preocupado. Para falar de política, de direita, de esquerda, ele não ficou preocupado, mas o ping-pong... Mas eu falei que... lembra aquele seu momento VJ da MTV? Não fui da MTV, quase. Não, quase, mas tudo bem. Você quase foi, mas vamos... Bateu na trave e saiu. Então vamos lá. Momento VJ da MTV. Vamos lá. Não é momento fofoca. Tá bom. Mas é pra gente conhecer um pouquinho mais do André. Tipo, quando o André não é cientista político, ele gosta de ouvir o quê? Fazer o quê? Não. Publicável. Publicável, tudo bem. Eu gosto de ouvir música, eu gosto de cinema, sou cinéfilo, eu gosto de ler. Eu tô com um projeto esse ano, que eu botei no meu Facebook, inclusive, pros amigos. 12 clássicos que eu não consegui ler. Consegui agora um por mês. Terminei um livro do Pynchon, tô lendo o Robert Musil. Eu adoro literatura, alta literatura, eu gosto de rock and roll. Fui baixista de banda punk. E fiz o teste da MTV. E fez o teste da MTV lá atrás, não conta a rivalidade. Não, tudo bem, a rivalidade não vale, porque realmente eu também votaria na pessoa que ganhou, não em mim. Lógico. Agora, você estava falando ali de ser cinéfilo. Dá uma dica de filme bacana para quem tá ouvindo a gente. E necessário. Que tá no cinema ou que tá... Não precisa ser do cinema. O pessoal vai lá no... Um filme fundamental, quer dizer, Cidadão Kane é um clássico, você tem que ver. Eu assisti agora, então, o Cidadão Kane é um clássico eterno. Sim. E um filme recente, o Parasita, o coreano, que é genial. Realmente é um filme que transcende os tempos. Já que foi baixista de banda, baixista que você falou? Já que foi baixista, fala aí uma música que você acha que é fundamental na trilha sonora de alguém. Ou na sua visão, né? Porque as pessoas podem gostar ou não também. London Calling The Clash, que eu acho lindo, eu acho fabuloso. Ok. Pessoas clássicas são pessoas clássicas, né? Vamos combinar aí. Os punks são isso. Um lugar que o André César não pensa em política e só relaxa. Publicável também, pelo amor de Deus. Uma piscina. Piscina. É do verão, então? É do verão. Eu sou do verão. Do verão. Eu detesto chuva. Essa chuva que tá caindo me incomoda. Quem quer começar a entender política, começa por onde? Olha, tem muita coletânea hoje nas livrarias ou nos estantes virtual, fazendo uma merchandising. Estante virtual, sim. Ou afins. Coletâneas de clássicos da política, textos curtos, que vão de Maquiavel até coisas mais recentes, que aí você abre uma certa luz, abre algumas portas que você depois vai jogar e você tendo interesse, vai buscar mais a fundo a partir desses textos. Passou.
tranquilaço. Aquela carinha dele do começo foi super. Foi só um momento, tá tudo certo. André, nosso programa tá acabando de um jeito um pouco mais descontraído, né? Menos sisudo. Muito bom. Não. Ainda bem que ninguém te contou que tinha esse quadro aqui, porque a gente gosta que pega surpresa. Tem que fazer mais, tem que ser mais extenso esse quadro. Fica a dica. Hashtag fica a dica. André, obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês, muito Quando obrigado. Sobrar um tempinho de Brasília, vem aqui de novo conversar com a gente. Estamos aqui. Perfeito, é só chamar. Então. Muito obrigado. Você pode rever todos os nossos programas no YouTube ou então baixar o nosso aplicativo Rede Alesp, no Android ou no iOS. Fique ligado no nosso próximo programa.